Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Que bom, né? Estarmos aqui. Você veio buscar o seu milagre hoje, nessa noite? Veio? Creio que a maioria, com certeza, já recebeu, porque acho que a gente já poderíamos ir embora, porque nós adoramos o nosso Deus, né? E Ele já falou conosco em tantas canções agora e outros momentos aqui no nosso culto de adoração ao Senhor. Meus irmãos, quando a gente pede um milagre, a gente vai receber, porque Deus é um Deus de promessa. E a música, o cântico fala, vou bater na porta, né? E nós vamos receber. Mas muitas vezes, antes do milagre, vem um temporal, né? Para você receber o milagre, né? E o tema do nosso sermão hoje é Com Jesus no Barco. E eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, o versículo 35 ao 41. Marcos 4, 35 ao 41, ele diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-nos, dizendo-lhe, Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é novidade para ninguém que nós vivemos num país com muitos problemas. É na saúde pública, a precariedade na educação, a violência urbana, o desemprego, inflação. E agora nós estamos também com esse tarifaço, né, que pesa diretamente no bolso da população. Milhões de pessoas procuram desesperadamente uma solução para as dificuldades e segurança. E aqui a gente fala, muitas vezes as tempestades chegam de uma forma tão intensa, mas tão intensa que deixam as estruturas da nossa vida abaladas. Coloca no chão tudo aquilo que nós levamos anos para construir. É um casamento que se desfaz pela infidelidade conjugal, um sonho nutrido da alma que, com tanto zelo, que se transforma num pesadelo. De repente, uma doença incurável abala a família, um acidente trágico, né, ceifa a vida de um querido. Mas eu quero falar para vocês nessa noite, a tempestade da vida
ela não anula a bondade de Deus. As tempestades da vida não anula a bondade de Deus. E a gente fala assim, ó, não haveria o arco-íris sem a tempestade. Não haveria o dom de lágrima sem a dor. E nós só conseguimos enxergar as estrelas à noite. As estrelas estão lá o tempo todo. Sempre estiveram lá, né? Mas a gente só conseguimos enxergá-las que hora? À noite. Escuro, na escuridão, né? Das profundezas das nossas angústias, né? Que nos reerguemos para as maiores conquistas da vida. É na luta, né? Que a gente está caído, que você olha e se levanta, né? E o texto nos informa, né? Aqui que o Senhor Jesus tinha pregado, tinha ensinado, ele entrava no barco, ali no rio, no mar, né, da Galileia, né, que na verdade é um lago de água doce, mas ele entrava no barco dos pescadores, e ali o povo sentava à margem do mar, e ele pregava, ensinava, aqui ele estava falando do sermão do reino de Deus. E o pessoal prestava atenção, porque era uma acústica. Né? Quem visita hoje, quem ainda tivesse privilégio, né, chega lá, vai nesse lugar onde aconteceu esse milagre, aconteceu esse episódio, as pessoas viam aqui que Jesus pregava, porque a acústica alcançava, porque naquele tempo não tinha, né, o microfone, não tinha outros meios. Então eles tinham a estratégia de procurar um lugar que tinha acústica boa, né? E ele estava cansado. Ele, né, trabalhou, curou, ensinou, trabalhou com milhares, a população ali. E aí ele falou assim, vamos para o outro lado. Passamos para o outro lado do mar. Ia lá para a região de Gadara, né, para a cidade de Gadara. Ele queria o quê? Descansar. Ele estava muito cansado. E aí Jesus, o que ele faz? Ele vai dormir. Porque ele era homem como nós. E sentia cansaço, como nós sentimos. E o que aconteceu? Um vento muito forte, um grande vento, né? As ondas do mar ficaram enormes e começou a entrar água no barco, e eles, apavorados, aqueles homens, com essa fúria que aconteceu do vento, clamaram, acordaram Jesus. E ele deu uma ordem e o vento parou. O mar se acalmou. E também chamou a atenção dos discípulos. E eles ficaram maravilhados diante do milagre. E a gente analisando e trazendo para os nossos dias, a gente pode aprender algumas lições nesse texto. A primeira delas é: com Jesus no barco, não temos garantia da ausência de problema. Com Jesus no barco, nós não temos garantia de ausência de problema. Com Cristo na nossa vida, nós não temos essa garantia de que não teremos problema. Os discípulos estavam literalmente com Jesus no barco, cruzando o mar da Galileia. Esse mar da Galileia, né, conhecido como Lago de Genezaré, né, um extenso lago de água doce, localizado no nordeste de Israel, é o maior do país. Né, na sua geografia, a geografia influencia muito nisso, que ele fica 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e é cercado por 3 grandes montanhas. E a mistura do ar quente que ficava em volta assim do mar, que ela sobe, e o ar frio que vem das montanhas, gerando assim um efeito estufa, e
trazendo grandes tempestades naquela região. Eu acredito que tenha sido uma dessas tempestades repentinas que ocorreu, e a presença física de Jesus lá no barco não garantiu a ausência dessa tempestade, não garantiu a ausência desse problema para os discípulos. Mas não foi um probleminha, meus irmãos, que eles enfrentaram, porque o texto fala um grande vento, um mégalos, né, que é a palavra grega, que na tradução significa, né, essa palavra mégalos, ou mega, né, que o prefixo para o nosso português quer dizer mega, grande, muito maior, é mais do que grande, né? Mega empresário, mega mercado, é algo mais que super. Então, era um mega vento, né? E eles enfrentaram esse mega vento, e lá em Mateus também, em 8:24, eles chamam de maremoto, e não foram os únicos. Eles não foram os únicos que contaram com a presença de Jesus e passaram por grandes dificuldades. A dificuldade era grande mesmo lá no mar. Mas eles não são os únicos. Se a gente for ver, a igreja primitiva, ela passou por perseguições romanas, oposição inicial de facções judaicas, divisões. Na história do cristianismo, né, João Calvino, ele tinha uma saúde abalada, frágil, doenças crônicas como febre, pedra nos rins, úlceras, e ainda ele perdeu o filho, a esposa. Ele era doente, muito doente. E além disso, tinha perseguições políticas na cidade, em Genebra, onde ele implantou a igreja. Os primeiros missionários que vieram para o Brasil trazer a palavra para a gente, eles enfrentaram a nossa cultura aqui. As 2 semanas atrás, nós tivemos um missionário, o André, que está lá no Camboja. E o André narrava aqui na frente para a gente que ele tinha dificuldade de comer os alimentos lá na África, né? A comida diferente, porque é o costume deles, é a cultura deles. E nós também, pensa como é que foi difícil os missionários enfrentar essa cultura nossa. Quantos missionários americanos e europeus vieram e morreram aqui com a malária e outras doenças, né, da nossa região, do nosso país. Mas eles estavam com Cristo, não estavam? E eles vieram cumprir a palavra, não é? E eles sofreram muito aqui. Também atualmente, né, a gente vê a intolerância religiosa, perseguições, hostilidades em alguns países, né? Também vemos a perda de fervor na população. Temos a janela 1040, que é aquela faixa retangular que estende do norte da África, atravessa o Oriente Médio até a Ásia, 10 graus por 40 de latitude. 2/3 da população mundial estão incluídos nessa faixa. 90% da população são pobres, povo pobre, e uma alta concentração de muçulmanos, hindus, budistas. E lá muitos missionários nossos estão perdendo a vida. É a faixa mais difícil, a 1040, né? As portas abertas, eles lutam muito nesse local para levar o evangelho.
E com Cristo no barco não temos garantia de ausência. Que ninguém se iluda que a vida cristã não é um mar de rosa, muitas vezes é uma verdadeira guerra. A Bíblia e a prática nos mostram que nunca tivemos garantia de ausências de problema. E quem está fazendo os repense nos pequenos grupos, a gente sabe disso. Nós vemos assim que o povo sofre. O povo de Deus sofre dores. Mas uma coisa nós temos: a medula não atinge mais, porque a medula está firmada em Cristo. Nós somos o ramo, né, da videira. Podemos ter dores na junta, dor no corpo, né? Mas a medula está curada. E ela está firmada no Senhor. No Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Nós não temos a garantia de ausência de problemas. Mas nós temos a garantia que a nossa medula está curada. É uma medula que não será atingida por nada, porque ela está firmada no Senhor Jesus. Olha lá, a tempestade, né? Que o problema é grande, né? A segunda lição, com Jesus no barco, não ficamos dispensados de fazer a nossa parte. O mar da Galileia era um lugar muito conhecido dos discípulos. Pescadores experientes como Pedro, André, Tiago, João, eles trabalharam naquele lugar, naquela região, e conheciam muito bem aquelas águas. Com certeza foram muitas vezes que eles cruzaram aquele mar lançando as redes, e era um lugar onde eles ganhavam o pão deles, antes deles seguirem o Senhor. E agora eles estavam tomados de medo, e eles não entendiam que a indiferença de Jesus, né? Eles estavam com medo, estava entrando água no barco mesmo. E a gente tem medo, né? Uma vez nós fomos para Camboriú, os meninos eram pequenos, e lá em Camboriú tem uma ilha, né? Laranjeira, se não me engano, e nós inventamos de barco para aquela ilha, né? Era um passeio, né? Um barco pirata, preto, todo pintado, grande, bonito. E compramos os ingressos e fomos. E aí eu subia na polpa com os meninos, descia, pegava o outro. E aí, num momento, a minha sogra falou: a Rosilda está passando mal. Aí eu fui lá, daí já tinha um dos marinheiros lá acudindo ela, passando gelo nos pulsos, e ela estava, o medo que ela passou, ela foi endurecendo e não conseguia andar, não conseguia, e ficou muito difícil lá para nós. E aí, né, eu fui começar a ficar com ela, né, esfregando o gelo nos pulsos, né? Aí os meninos também ficaram com medo, e aí ficaram todos... E aí faltava uma meia hora para a gente chegar na ilha. E ela falou: as ondas, né? Porque a onda no barco ia para cima e descia, né? E outras pessoas também estavam passando mal. Ela viu uma pessoa passando mal, ela ficou com medo, e aí depois foi passando para os outros. Faltava meia hora, irmão. Parece que demorou umas 5 horas para chegar lá no cais. E aí ela não conseguia andar, e eu tive que ainda pegar no colo e arrastando outros meninos. E aí fui levando, aí quando ela viu que a areia lá, ela pisou, aí sarou. Quando viu a areia, aí pisou no chão, aí ficou bom. E aí, para retornar, né, já tinha comprado de volta, só que aí, pela graça de Deus, tinha ônibus, né? E aí nós voltamos de ônibus. O medo, né? E eles estavam apavorados diante daquele grande problema e pensaram, né, que não havia mais saída. E quantas vezes nós pensamos assim também? Vem uma tempestade na nossa vida, a gente fala: agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída para nós. Mas Cristo estava no barco. E eles cobram a ele assim, é um tom de cobrança. Não vê que... o senhor está dormindo aí, né? Acho que não vê que
nós vamos perecer, não vê que o barco vai afundar. Jesus dormia. Tinha uma almofadinha lá para ele, né? E vão acordando ele. O que eles não tinham percebido, que eles não estavam dispensados de fazer a parte deles. E algumas versões mostram que Jesus chamou eles de tímidos ou medrosos. Mas no original, né, quando a gente lê lá, a gente pode concluir que também Jesus chamou ele mais ou menos assim, de covardes. Por que tanto medo? Que covardia é essa, né? Tem que enfrentar. Reclamar de Jesus em meio às dificuldades, dizer, Senhor, não importa o que está me acontecendo, é declarar o quê? Nossa falta de fé. E muitas vezes a gente faz isso. Aí eu falo, Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Olha o que eu estou passando aqui no meu trabalho. Senhor, olha o que eu estou passando aqui com a minha esposa, com o meu esposo. Olha o que eu estou passando com os filhos. Olha o que eu estou passando. A minha vida financeira está um temporal muito grande. Olha o que está havendo comigo. Mas nós temos que fazer, nós não podemos se acovardar, né? Ser medrosos. Temos que ter fé. É na dificuldade que realmente temos a chance de demonstrar a qualidade da nossa fé. Nós não podemos ser covardes diante da dificuldade. As tempestades, meus irmãos, são inevitáveis. Muitos personagens da Bíblia também passaram por dificuldades. Elas vêm mesmo. Tempestade, elas vêm. Jó perdeu tudo que tinha. Perdeu a esposa, os filhos, perdeu o rebanho dele como fazendeiro, né? Mas ele perdeu a saúde, né? A saúde. Ficou doente, né? O pessoal falava mal, mas ele não perdeu a fé. Deus não livrou Daniel de passar pela cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões. Não era mais fácil, talvez, Deus tivesse amolecido o coração do rei, né? Rei Dário. E ele falasse, não, vou reverter aqui a lei, pronto. Ele era rei. Ele poderia falar, não, o Daniel não vai para a cova dos leões. Não, mas Deus ainda mostrou assim, para ver o tamanho do milagre, ele fechou a boca dos leões. Paulo tinha um espinho na carne. Foi preso, perseguido, apedrejado, apanhou injustamente, naufragou, mas nada disso fez Paulo parar. Ele mandou cartas até os últimos dias. Por quê? Porque ele fazia a parte dele. Nós não estamos dispensados de fazer a nossa parte. Não é porque nós estamos com Cristo que nós não vamos fazer mais a nossa parte. A nossa parte nós temos. Por isso, meus irmãos, o síndrome de coitadinho não combina com quem é cristão, tá? Temos que estar preparados para as tempestades, que certamente em algum momento ou outro virão. E não podemos deixar que elas nos parem. Não podemos deixar. E eu vou falar mais. A tempestade, ela vem. A tempestade enche o nosso barco de água. Faz a gente derramar lágrimas. Mas ela passa. Aí você vai falar, não, pastor, ela passa, né? Mas deixa buraco, né? Aqui nas ruas, né? Aqui. A gente que trabalha lá nas rodovias, né, a gente vê que os bueiros, né, quando começa a época de chuva, a maior preocupação nossa é deixar os bueiros limpo, porque se tiver com entulhos, o que vai acontecer? A água passa por cima do pavimento e aí vai causar erosão.
Quando vem a chuva, né, a tempestade, ela vai ficar aquelas erosões. Os taludes de cima derrama muita erosão. Pontes, né, nós vimos no ano passado, lá no Rio Grande, pontes caíram lá das rodovias, né? A água levou embora. E o que nós fizemos? Ficamos chorando, né? A pessoa precisa passar novamente. A rodovia tem que continuar. Os buracos que ficaram, né? As árvores que a água levou embora, o que vai acontecer? Pavimentamos de novo, vamos arrumar os pavimentos. Vamos construir novas pontes, onde caiu, né, todas. Restauramos as que não ficaram só abaladas, porque não dá para parar. A nossa parte é essa. Às vezes fica sequelas na nossa vida, né? Vem uma tempestade grande, ficam as sequelas. Mas ela vai passar. Ela vai passar, ela não vai ficar para sempre. A tempestade passa. Então, com Cristo no barco, nós não estamos dispensados de fazer a nossa parte. Amém? Façamos a nossa parte. Vamos crer no Senhor. Aqui, ó lá, Jesus dormindo, é um desenho, né? Ó, mais ou menos assim, né? A água entrando e ele descansando. Ele estava cansado. Com Jesus no barco, temos garantia de um final feliz. Com Jesus no barco, não temos garantia da ausência de problemas. Vamos ter problemas. Não somos dispensados de fazer a nossa parte. O que couber a nós temos que fazer. Mas nós temos a garantia de um final feliz. Essa garantia nós temos. Se ele está no barco, vamos ter a garantia do final feliz. A promessa era atravessar para o outro lado. E promessa e realidade é a mesma coisa, quando é a promessa de Jesus. Ele não falou, passamos para o outro lado. E a realidade era a mesma coisa. E existe dois obstáculos que normalmente se levantam quando surge uma tempestade na nossa vida. Dois obstáculos surgem: medo e a ansiedade. Medo. O medo e a incredulidade sempre andam juntas. Os discípulos ficaram o quê lá? Estavam com medo. Mas Jesus estava ali, com eles. Mas eles estavam com medo. E nós também, muitas vezes, ficamos com medo. Quando chega uma tempestade, a gente tem medo, né? E fica com ansiedade, né? E com base nesse acontecimento descrito aqui no texto, analisamos as condições para vencermos o medo e superar a ansiedade. Nós temos que ter a consciência de quem é Jesus, nos ajuda a vencer o medo. A consciência de quem é Jesus nos ajuda a vencer o medo. Por que nós vamos ter medo se o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele pode todas as coisas? Ele deu uma ordem, o vento parou, né? E o mar, olha lá o mar ali, que bonito. Então, os discípulos estavam com medo por falta de fé. Então, a consciência de quem é Jesus, se a gente tiver essa consciência, nos ajuda a vencer o medo. E a consciência de quem somos em Jesus nos capacita a superar a ansiedade. Nos capacita a superar a ansiedade, porque aí a gente não precisa ficar ansioso, porque nós cremos que o Senhor vai agir na nossa vida.
Amados, aquele mega problema, né, que é aquele mega vento que os discípulos enfrentaram, o maremoto, para Jesus não era nada. Com poder, a autoridade repreendeu o vento e logo tudo acalmou. Repreendeu. E a gente, eu estava até de manhã, eu falei, né? Nós que somos pai, mãe, quem tem filho sabe disso. Às vezes recebe uma visita em casa, aí as crianças ficam ali na sala conversando, fazendo um barulho. E o que a mãe fala? Senta lá e fica quieto. Ou na sala de aula, né? A professora fala, o aluno começa a se exaltar mais, né? Ela fala, senta ali agora e fica quieto. Por que ela fala assim, senta e fica quieto? Porque tem autoridade. Nós temos autoridade sobre nossos filhos. E quando ele está lá na sala de aula, o professor tem autoridade sobre ele. E se não é nossos filhos, nós estamos lá, a visita, a criança está fazendo muito barulho, o que ela vai falar? Oh, você pode sentar ali um pouquinho, só para mim explicar aqui? Não é assim que a gente fala? A gente não vai mandar ele, senta e fica quieto. Porque nós não temos essa autoridade. Então a gente vai pedir para ele, com muito carinho, né, assim, para ele sentar ali e ficar quieto. Mas Jesus falou, aquieta, né, para o vento. Aquieta, né, mandou ele, deu uma ordem mesmo. Porque ele tem toda a autoridade sobre o vento, sobre o mar, e ficou calmo. E quando ele ficou calmo, a gente leu no início que outros barcos estavam, e a tempestade não era só para o barco dos discípulos com Jesus, os outros barcos que vinham atrás, que estavam acompanhando, porque Jesus estava passando para o outro lado, mas o povo ia atrás. Porque o povo estava com sede, o povo, por mais que ficasse o tempo todo lá, ouvindo o dia lá com Jesus, mas eles queriam mais. E aí eles também tiveram que enfrentar essa tempestade, tiveram que enfrentar esse vento. E quando acalmou para os discípulos, acalmou para eles também. Porque quando Deus te abençoa, abençoa também a sua casa, os seus filhos, os irmãos, os vizinhos. Essa é a bênção de Deus. Então, aquele mega problema agora era uma mega solução. Aquelas águas nunca estiveram tão calmas. É a garantia de um final feliz. Nenhum discípulo precisou pular na água, né? Todos, né, estavam salvos. Logo que nós descobrimos que a gente ia ter um filho, nosso primeiro filho, eu e a minha esposa, a gente falou, nós não queremos saber, né, o sexo dele, vamos aguardar, né? E ela preparou os enxoval, né, dele, um verde, um amarelo, né? Evitamos de comprar o rosa e o azul, né, para não influenciar, né? No 8º mês, aí quando fizemos foi fazer a ultrassom, aí a médica falou, ele tem hidronefrose. Aí falou ele, né? Aí já sabia que era um menino, né? Mas ele falou essa palavra, ele tem hidronefrose bilateral, né? A gente não entendeu bem isso daí, né? Esses termos médicos. Ficamos quietos, viemos para casa e ficou aquilo lá, né? E aí quando ela falou assim, mas provavelmente quando ele nascer, ele vai fazer o xixi, ele vai sarar. Já está resolvido. E aí, quando ele nasceu, tudo, aí fomos fazer a pediatra pediu o exame, né? E quando ela viu, ela falou, olha, o problema dele é assim, parece que ele tem 5 bexigas. O rins dele está tão apertado, porque ele ia fazer xixi, devolvia a urina
uréter dele e subia para os 2 rins, então os rins ficou inchado, as uréter dele pareciam 2 bexigas também, e a outra bexiga. Então parecia que ele tinha 5 bexiguinhas né? E ela falou assim, ó, e o grau dele é 5. Até 3, 4 a gente trata com medicamento, mas 5 só com intervenção cirúrgica. E ele só tinha 1 mês, né? E aí a gente começou, mas como vai ser isso? Ela falou, ó, vai ter que pegar a uréter dele e vai cortar e vai colocar nas costas, vai operar, colocar nas costinhas, ele vai começar a fazer xixi pelas costas. Tem 2 buraquinhos nas costas, e aí vai desafogar os 2 rins, porque ele deu insuficiência renal crônica por conta disso. Só que quando fizemos o exame, foi na Santa Casa, e aí lá pegou a infecção, porque naquele tempo era o único lugar que fazia, né? E pegou a infecção, e a infecção foi crescendo, e nós internamos ele no hospital universitário, a pediatra colocou lá, e ficou praticamente 1 mês lá internado. Cada dia, naquele tempo, chegava a Rosilda, chegava, a gente falava assim, e aí? Ela falava assim, ó, o médico mediu, pesou, e falou assim que ele aumentou 100 gramas. Aí no outro dia, agora diminuiu 150. E nós ficava naquele, o dia aumentava, e a infecção não conseguia controlar. E aí, quando tinha quase 1 mês lá, o médico chamou e falou assim, ó, todo quanto foi antibiótico possível para a criança, que no caso dele, já aplicamos, nenhum teve resultado. Agora nós estamos vendo um antibiótico dos Estados Unidos e nós vamos aplicar, se vocês permitirem, que ele está em teste ainda, e se resolver, é a última coisa que nós podemos fazer. Claro que nós aceitamos, né? E aquele antibiótico veio e, graças a Deus, controlou a infecção e depois de controlado, levou na Santa Casa de novo e fez a primeira cirurgia. Foi fazer ligar, né, a uréter dele nas costas para ele desafogar os 2 rins. E realmente, mas ali tinha que tomar outros medicamentos, porque perdia muita proteína, os cristais, porque saía, o rins filtrava e já saía direto, né, pelas costinhas, não passava mais na bexiga. E só porque, meus irmãos, a uréter, ela desceu retinha. Ela tinha que fazer todo mundo faz 45 graus. Só porque não fez essa curvinha. Deu esse problema tão grande, né? E aí, com até 2 anos e meio, ele fez 6 cirurgias. Teve que fazer plástica nos 2 rins, na uréter e também na bexiga, depois ligar tudo de novo. E pensa a gente com uma criança para lá e para cá, né, no hospital. E a pediatra sempre nos alertando, olha, ele vai ter um retardamento mental de aproximadamente uns 10 anos por conta da insuficiência renal dele. E também ele não vai passar de 1,5 m de altura. Mas aí a gente falava, está na mão de Deus. Era uma tempestade muito grande, irmãos. Logo quando a gente descobriu que fazia a cirurgia, você não imagina. Então, só que a tempestade, ela veio, ela vai passando, vai passando. Cada vez que ia fazer uma cirurgia, era uma tempestade. Tinha uma irmã da nossa igreja, a mãe do Josué, a dona Coralia, a avó Cora, que ela sentava lá com a gente. E você imagina entrar aquela criancinha, né, lá na sala de cirurgia, né? Quando ele começou, com 9 meses, ele começou a andar. Aí ele já ia andando lá, né, com a roupinha branca lá para o centro cirúrgico. E aí era 2, 3 horas, né, de cirurgia, que parecia que era 10 horas, não passava e a gente. Aí daí quando a gente via ele retornando, né, para a recuperação, daí a gente a tempestade está passando, né? Até a próxima, né? Essa já vencemos. E quando ele entrou na primeira série, ele foi o melhor aluno da turma no final do ano. Aí ganhou. E ele se desenvolveu
e das escolas, estudou no colégio militar, fez o concurso lá, entrou. Ia no médico, no acompanhamento, direto, foi tanto que ele quis ser médico. E ele hoje é médico, formado, já vai fazer 6 anos, né? Mora em São Paulo, trabalha. E a altura dele ficou 1,69 m. Né? Tem por esse meio aí, porque senão, se ele ouvir, né? É 1,69 m. E como é que fala, né? Ficou na altura que Deus queria que fosse. O DNA dele já tinha, cada um de nós tem uma lei, uma determinação de Deus, a altura. Ele ficou até mais alto que o meu sogro e outros, né? Então, não houve retardamento, não houve nada. O rins dele, né, foi curado, a infecção renal que ele tinha, né, insuficiência renal, foram curadas as duas, os rins, né, e está lá. São melhor, e aí a gente, muitas vezes, com medo, né? Então nós temos que colocar a nossa fé no Senhor. E saber que nós temos a garantia de um final feliz. E os discípulos perguntaram: quem é este que o vento e o mar obedecem? Quem é este? Este é aquele que o Pai com o Espírito Santo teve sempre comunhão da Trindade excelsa, antes mesmo do universo fosse criado. É aquele que foi prometido lá no Éden, da semente da mulher nasceria, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Este é aquele a quem falavam os patriarcas, é aquele que na plenitude dos tempos veio homem nascido de mulher, cresceu numa carpintaria e morreu na cruz. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte para fazer o bem, libertando os oprimidos do diabo, dando fala aos mudos, visão aos cegos e ressuscitando os mortos. Quem é este? Este é aquele que morreu no meu lugar e no seu para dar a vida eterna. Quem é este? É aquele que venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos, voltou ao céu, está à direita do Deus Pai e intercede por nós. Quem é este? Este é aquele que há de vir com glória, poder e seus anjos, resgatar a igreja e reinar pelos séculos dos séculos. Este é o nosso grande Deus, o Salvador, Jesus Cristo. Ele pode acalmar a tempestade da nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Meus irmãos, eu não sei como que você veio aqui. Não sei porque, não sei se você está tendo uma tempestade. Muitas vezes a gente está tendo, o esposo está tendo, a esposa, uma tempestade. O marido ali do lado, a esposa, não está sabendo. Porque muitas vezes não quer trazer preocupação.
Mas olha, Cristo está no seu barco. Não sabemos qual tempestade você está enfrentando durante essa semana, lá no trabalho. Uma tempestade, né, na família. Irmãos, parentes, né, vizinhos. Pessoas que a gente ama, amigos. E eles estão na tempestade e a gente também sofre. Mas que você saiba que esse Deus poderoso, ele pode fazer a diferença, ele faz a diferença e ele não está dormindo. Aliás, só em Marcos, não é só essa passagem que fala que Jesus dormiu, porque ele era de carne e osso. Ele não dorme. É certo que não dormir tem nem dorme, o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. Vamos orar, meus irmãos. Eterno e bondoso Deus, Pai poderoso, Senhor dos senhores. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado porque estamos aqui na tua casa, porque nós cremos, Pai, que o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti. E o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor reina eternamente, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a tua graça, o teu amor nos alcançou, Pai. O seu amor tão grande alcançou a nossa vida, alcançou a nossa família, alcançou nossos filhos, Pai. Senhor, que o Senhor esteja, Pai, agora agindo nas tempestades da nossa vida. Porque sem o Senhor nós podemos naufragar, mas se o Senhor estiver conosco no barco, nós vamos ter um final feliz. Nós vamos ter a certeza que o Senhor, estando conosco, nada vai nos atingir. Porque nada vai nos tirar dos seus braços, Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Visita a nossa casa, visita nossos filhos, visita, Pai, a nossa família, visita, Pai, o lugar onde nós trabalhamos, Senhor. Esteja reinando em cada lugar. E queremos, Pai, fazer a tua vontade. Porque o bom para nós é fazer a sua vontade, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, abençoa cada um aqui. O Senhor sabe o pedido de cada um agora, nesse momento, diante do Senhor, diante do seu altar. Pai amado, dá uma excelente semana para nós. Uma excelente semana no trabalho, na escola, na nossa casa, onde a gente estiver, Pai. Quem for viajar, Pai, que o Senhor leve debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Abençoa, Pai, o nosso retorno para os nossos lares, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Vamos receber a bênção? Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, poderoso Deus, e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e todo sempre. Amém.